Olá, muito bem-vindos ao 35º episódio do Parar para Vender. Nós hoje vamos receber André Novaes de Paula. André Novaes de Paula é uma referência em Portugal do marketing digital, é CEO da Direct Media, cria estratégias de marketing e também da área digital, dá formação, dá aulas dentro desta área e digamos que é um orgulho poder receber André Novaes de Paula para partilhar todas as dicas connosco. Bem-vindo, André, tudo bem? Olá, Eduardo. O orgulho é meu. Muito obrigado pelo convite. Tenho imenso gosto em estar aqui. Obrigado, André. Olha, sabe que já há muito tempo que eu sigo os conteúdos do André, gosto muito dos seus Muito obrigado. conteúdos, quer pelo valor em que os mesmos têm, quer até pelo próprio design, que são assim bastante cativantes, vamos assim dizer, que é mesmo esse o tema. Fico Então, feliz por não, saber. Muito obrigado. nada. É Eu é esse que mesmo o objetivo, é ter conteúdos que sejam úteis e que ajudem aqui a nossa comunidade a crescer, não é? E olha, úteis são aplicar as dicas, parte das dicas tenho aplicado, e olha, muitas vezes, sabe que às vezes há pequenas coisas que nós às vezes partilhamos, nem temos noção no impacto que tem sobre os outros, e efetivamente há conteúdos seus que olha, tiveram efetivamente um grande impacto na minha vida profissional. E portanto, olha, obrigado por Bem, isso. bom saber isso. Muito bom. Obrigado, eu. Ok, Andrei, então, estamos aqui numa altura em que mergulhamos cada vez mais nesta questão da tecnologia, não é? Em que muitas vezes parece que a tecnologia está à frente das próprias relações das pessoas, o que não é de todo verdade, não é? Porque para haver uma venda, por muito tecnologia que haja, tem que haver uma pessoa que compre. Portanto, na base estarão sempre umas pessoas. E então foi fundamentalmente à procura disto, ou por causa disto, que nós na altura falamos sobre esta questão da importância relacional, não é? Sobre um marketing relacional. E então, aquilo que ao André lhe iria pedir, assim para começarmos e para quem nos está a ouvir do outro lado, é que de alguma forma, nos ajudasse aqui a definir o que é isto do marketing relacional e porque é que ele é tão importante hoje para as empresas. Bem, então vamos lá. Uma pequena definição de marketing relacional. É uma estratégia mais Uhum, do que tudo focada na criação e manutenção de relações duradouras com clientes, com o objetivo de nós conseguirmos com isso acalentar exatamente essas relações, primeiro ajudar a que se transformem em clientes e depois os clientes em clientes fiéis, através de conteúdos personalizados que ajudem exatamente esses nossos clientes a fazer melhores escolhas, mais atempadas e que ajudem as uhum. suas vidas. Mas, mais do que tudo, tentarmos ter aqui um diálogo com eles e falar com muita, muita, muita relevância. Isto, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes princípios do marketing relacional, ou direto. Ok. Tivemos aqui uma pequena falha da internet, disse só marketing relacional ou direto, correto, Ou André? direto. Ficamos aqui Sim, com exatamente. esta pausa. Ok, Eu sou old school, ainda chamo marketing direto também. ok, olha, epá, eu por acaso, sou sincero, não conhecia, apenas por ignorância minha, que se tratava exatamente dos mesmos conceitos. Sim, há quem tente diferenciar-me, mas eu sinceramente não vejo diferenças. Houve depois, assim, vamos dizer, um movimento há muitos anos atrás, sei lá, Uhum, 20 e tal, 30 anos atrás, em começar a chamar marketing direto de marketing relacional. Isto foi principalmente por parte de algumas agências que de antes não faziam marketing direto e que uhum, gostavam muito de focar nas diferenças entre o que faziam e o que era depois os outros de sales orders e catálogos e tudo mais, e gostavam de se separar desses, e então gostavam muito daquela linha imaginária do above e below the line, e punha tudo o que era marketing direto no below the line, ok. enfim, linha houvesse ou não. Só que depois, Uhum, quando eles próprios começaram a fazer marketing direto, era difícil,
estar a utilizar exatamente a mesma denominação que eles tinham andado a dizer que não, nós não fazemos nada daquilo, o nosso é que é isto, aquilo e aquilo outro. E então procuraram mais do que tudo taxar este nome do marketing relacional, porque era mais estabelecimento de relações, enfim, o que se queira chamar, mas no fundo é exatamente a mesma coisa, marketing direto e marketing relacional, pelo menos para mim são absolutamente sinónimos, podemos chamar por um ou por outro, e funciona da mesma maneira, envolve os mesmos meios, as mesmas disciplinas, portanto, para mim é tudo a mesma coisa, seja um ou seja outro, funciona na mesma. Ok, no fundo aquilo que fizeram foi um rebranding, não é? Dar uma É, nova sim, imagem. mas que também não colou completamente, porque também nem toda a gente sabe o que é marketing relacional. Enfim, depois Uhum, entretanto apareceu o digital, que veio criar aqui ainda mais confusão, e mais foco sobre o digital, ok, muito embora, e para mim, muito do que é marketing digital é também, marketing direto ou ok. relacional. Muito bem, muito bem. Olha, André, isto às vezes há estas falhas entre o StreamYard e o LinkedIn, mas eu fui aqui espreitar e já temos aqui comentários no LinkedIn Ah, que e bom! temos. É verdade, olha, temos aqui um comentário Espero do, que positivos ou perguntas. Não, tá, já temos aqui perguntas. E olha, o André, por incrível que pareça, estamos nós aqui em Portugal e há alguém que está a assistir em direto do São Paulo, já diretamente com perguntas. Portanto, temos Ah, aqui uma fantástico, comunidade do Brasil a ouvir-nos. obrigado. Então está aqui o Fernando Alegre. Bom dia, amigos, e um abraço desde cá de São Paulo. André, como é que enxerga a integração entre as estratégias do marketing relacional e digital para criar-se, a fim de criar uma experiência mais personalizada e mais enganadora ao cliente? Quais os principais desafios? Ora bem, aqui o En enganadora assusta-me um enganadora ou bocadinho. encantadora? Aqui está escrito enganadora, mas provavelmente será encantadora. Mas vamos fazer Espero que uma seja coisa, olha, espero que seja para poder encantadora. ler o que eu escrevi, eu vou pôr aqui. Já que não aparece, eu escrevo aqui. É uma mensagem do Fernando O Alegre. Fernando. Então vamos pôr Então, mas eu aqui. posso responder. Ok, está ótimo aqui. Assim Olá, está aqui. Fernando. Beleza, obrigado pela pergunta. Então, vamos lá. Eu vivi no Brasil 6 anos, portanto Ai consigo sim, simular um sotaquezinho brasileiro, mais do ok, Rio de eu Janeiro, mas Andrei. consigo Olha, simular. eu vivi com um brasileiro 23 anos. Eu depois saí de casa, que é o meu pai que é brasileiro. Mas Ah, continua. fantástico. Tirou foi a pergunta, se eu puder ter para eu Ups, poder claro que ver. sim, ó André, peço Então desculpa. pronto, que é mais fácil. A Claro que integração sim. entre marketing relacional e digital. Ótima pergunta. Primeiro, como eu disse na questão anterior, para mim, marketing relacional ou direto, muitas componentes do digital eu coloco exatamente dentro do que é marketing relacional e marketing direto. Email marketing, sem dúvida nenhuma, mesmo muita estratégia de conteúdos também, sem dúvida nenhuma. Toda a parte de SEO também pode ser considerada marketing direto, muito do paid media também pode ser considerado marketing direto, porque afinal de contas são em novos meios, do que de antes quando nós estávamos a falar de marketing direto, e marketing direto tradicional, o que é que tinha em termos de meios? Tínhamos o direct mail, não é? Os mailings físicos, Uhum, tínhamos o telemarketing, tínhamos o drop mail, que é o correio não endereçado, tínhamos ok. os SMS, tínhamos os cupons, não é? Para a angariação, os encartes nas revistas, esse tipo de coisas, e tínhamos a Uhum, venda à distância, não é? Por catálogo, a ok. venda à distância, o mail order. Isto são assim, acho que não me esqueci de nenhum, mas são assim os principais. Depois entra os telemóveis e começamos a ter SMS que juntam-se à festa. Depois entra email marketing, também se junta à festa do marketing direto, porque na realidade são meios novos, são meios digitais, mas continuam à mesma a utilizar as mesmas boas práticas de marketing relacional ou marketing direto. Exatamente a mesma coisa. Portanto, eu acho que isto está muito mais integrado do que as pessoas gostam de pensar que na realidade está integrado. Independentemente, nós podemos somente estar a utilizar meios que são digitais, estamos à Ok. mesma a fazer marketing relacional. Se Uhum, estivermos a integrar outros meios que não sejam digitais e que pode funcionar perfeitamente também, imaginem, por exemplo, o Direct Mail, e há muitas campanhas que utilizam nos seus fluxos
tem um touchpoint ou outro que seja marketing direto, para chamar a atenção para alguma coisa, para ser diferenciador, seja pré, durante ou pós essa campanha ou a compra. Muitas vezes o pré é para alertar que alguma coisa vai acontecer e para a pessoa estar com atenção à caixa do correio eletrónico, por exemplo, porque vai surgir um e-mail, ou então um postal que leva diretamente com um QR Code ou outra forma diretamente a uma landing page, que também pode acontecer perfeitamente, ou então ser o postal que é reminder de uma campanha que já está a decorrer online, tudo isso são possibilidades, ou depois da pessoa fazer a compra, receber alguma coisa, mesmo que seja um produto digital, receber um agradecimento com um postal que seja físico, ou um mailing que seja físico, isso é tudo muito, muito forte. Portanto, estas integrações são naturais, acontecem. Nós vamos escolher os melhores meios depois, mediante, porque a prática é a mesma, é termos é tentarmos captar pessoas para a nossa base de dados e trabalhar depois essa base de dados no sentido de conseguir criar valor para eles com as nossas ofertas de produtos e serviços, envolvê-la, não é? E tudo isso com muita personalização, porque afinal de contas temos acesso a informação valiosa nessa base de dados, o que nos permite aumentar a relevância das nossas comunicações. Agora, se os meios são digitais ou não, depois o que nós vamos fazer é escolher exatamente, segundo o nosso objetivo e o nosso fim, escolher o melhor meio para cada um desses touchpoints que nós estamos dentro dessa campanha que estamos a construir e a tentar envolver o cliente. Perfeito. André, entretanto, o Paulo, eu não me quero enganar no nome, enganei-me no nome, eu não respondi, falei foi à parte Fernando. dos principais desafios do Fernando. Não, Posso... mas só um segundo, porque tá o André, o Fernando esclareceu depois, não era enganadora que ele queria escrever, mas era engajadora. De engagement, sim, pronto. Exatamente. Todas estas campanhas, ótimo, pronto, ótimo, Fernando, fica mais claro, claro. Então, este tipo de campanhas procuram realmente envolver, e com o facto de nós estarmos a fazer personalização, porque podemos fazer muita personalização em cima destas campanhas, utilizando o que são chamados conteúdos dinâmicos ou dados variáveis. Ou seja, de acordo com o que está na base de dados de cada registro, de cada pessoa, nós podemos alterar elementos dentro de uma peça de comunicação, seja as imagens, seja os produtos de oferta, seja o nome da pessoa no copy, seja o próprio copy, seja o layout todo da comunicação, e eu estou a falar de uma forma mesmo transversal, porque isto pode ser em direct mail físico, utilizando a impressão digital a cores, por exemplo, ou a preto, ou possamos estar a falar isto em e-mail, ou podemos estar a falar inclusivamente num website ou numa landing page que nós conseguimos personalizar também. É que aí a pessoa, quando está a entrar numa página, no que se chama um PURL, ou seja, o URL personalizado, que é somente dela. Portanto, ela entra naquele URL personalizado e tudo o que está lá dentro é personalizado para a experiência dela. E, inclusivamente, as atividades que a pessoa pode estar a fazer lá podem estar a condicionar conteúdos futuros que vão aparecer para ela. Alguns até automáticos. Porque imaginem que a pessoa tem que fazer alguma escolha. Damos alguma escolha à pessoa, mediante essa escolha que ela faz, isso vai condicionar exatamente o que nós lhe vamos mostrar, o que lhe vamos mostrar a seguir. Portanto, tudo isso é possível. E isto, claro, que ao estarmos a fazer este tipo de trabalho com bases de dados, vai aumentar o engajamento com este tipo de pessoas, não é? Desde que estejamos a ser relevantes. Podemos fazer uma personalização e estar a fazer uma má personalização, ou podemos estar a fazer uma personalização e uma boa personalização, que não seja só um gimmick, mas que realmente e efetivamente crie valor, aumentando a relevância do que nós estamos a oferecer e a forma como estamos a fazer. Ok. Epá, André, Posso falar agora dos principais desafios, que era o resto da pergunta do Fernando? Vamos aos principais desafios. Então pronto, principais desafios. Bases de dados, importantíssima, não conseguimos fazer nada disto sem ter bases de dados, porque senão não temos o que personalizar, não é? Depois, para além da base de dados, termos informação nessa base de dados que nos permita depois fazer este tipo de acerto, de escolha, para que vou mostrar esta imagem, vou mostrar aquela, escolho este produto, escolho aquele, o que é que eu vou fazer. Mesmo as próprias ofertas podem ser diferenciadas de acordo com o que sabemos que é mais, ao qual as pessoas são mais sensíveis. Um vai ver é desconto, outro vai ver é um produto extra. No fim pode ser exatamente a mesma coisa, mas nós temos sensibilidades e reações diferentes a ser oferecido um desconto ou um produto extra, por exemplo.
um desconto de Ok. 50% ou um produto extra. Ou outra coisa qualquer que pode ser para o futuro, também depende depois do que é que nós queremos. Portanto, isso são partes do desafio. Outra parte é montar a estratégia toda disto, porque temos que trabalhar de uma forma um pouco diferente quando trabalhamos outro tipo de campanhas, porque mediante os nossos objetivos, a primeira coisa que vamos fazer a seguir é olhar a base de dados, para tentar perceber, ok, Uhum. dentro destes elementos que eu tenho aqui da base de dados, não é? Os campos que eu tenho na base de dados, quais deles é que me podem ajudar a ser mais relevantes conforme o objetivo que eu tenho, não é? E isso é o que vai nos dar depois quais é que são os elementos que nós podemos criar como conteúdos dinâmicos. Ok. Depois, ter alguém que tecnicamente consiga fazer esta programação toda, ter Uhum. também uma base tecnológica que permita fazer este tipo de programação, sendo que hoje em dia há muito mais oferta no mercado, qualquer, sei lá, software de email marketing hoje em dia permite fazer, mediante os planos, obviamente, mas permite fazer pelo menos alguma coisa disto que eu estou a falar. Se for em print já é um pouco diferente, mas também há quem faça no mercado. A agência que é aliás o nosso foco é isso, tudo o que nós fazemos é baseado em bases de dados, todo 90 e muito por cento da nossa atividade é baseada em bases de dados. Uhum. E depois, claro, obviamente, o desafio é medir os resultados, mas felizmente estamos a trabalhar meios extremamente mensuráveis, o que ajuda depois nós podermos aferir exatamente quais é que são os resultados que estamos a alcançar dentro de cada uma destas ações, destas campanhas que estamos a realizar. Muito bem. André, eu resolvi pôr aí o acesso ao site. Obrigado. Porque é como falou na empresa, na agência, eu achei que caso houvesse interesse por parte de quem está a visualizar, a saber que poderá contactá-la então por andrenovaesdepaula.com, caso Muito haja algum obrigado. interesse. Já agora, Nada. está temporário que eu estou a fazer umas alterações, mas dentro de pouco tempo está online outra vez o site, por acaso. Lembrei-me agora que tinha posto que estou a fazer umas alterações Não há, estruturais. não há crise. André, isto começou a bombar porque este é o 35º episódio, mas normalmente a malta espera para fazer as perguntas pelo fim. E eu de repente tenho aqui já mais 3 perguntas. Epá, que é Ótimo. assim uma coisa que não é nada normal. Não é Eduardo, o nada normal. Eduardo é que gera e que está a moderar, portanto, força, Eh, faça o que Pronto, desejar. E eu obrigado vou ao ter. Fernando, que abriu já aqui as hostes com as perguntas. Exatamente, E um abraço para exatamente. São Paulo. Ora bom, André, o que é que eu gostaria aqui de perceber? Muito bem, já falamos aqui um bocadinho de marketing relacional, do marketing direto, já aprofundamos até mais com estas perguntas aqui do Fernando. Aquilo que eu, no fundo, gostaria de perceber é quais são as principais estratégias que uma empresa pode utilizar para construir e fortalecer estas relações com os clientes. Nós já vimos todos estes canais, não é? Mas mais Sim, do que os canais, eu gostaria de perceber em termos de estratégias. E eu, André, só fazendo aqui um bocadinho, um pequena parte, ok? Que tem a ver com o quê? Eu acho que às vezes, o criarmos esta relação e apoiarmos no digital, nós não temos que seguir basicamente aquilo que faz toda a gente. sem Passo a dúvida. explicar. Epá, eu hoje, quer dizer, eu fiz anos há cerca de um mês. E eu recebi para aí 50, entre SMS, WhatsApps e e-mails, hei de ter recebido entre 50 a 70. O que é que acontece? Acontece que de repente aquilo, que até pode ter sido criado numa perspectiva relacional, para mim foi só ruído. Não se diferencia. Mas, Eduardo, se tivesse recebido um direct mail dirigido a si, com o seu nome, a dar-lhe os parabéns, e mesmo que não tivesse oferta nenhuma, principalmente aquelas ofertas envenenadas que a pessoa, para poder tirar partido, tem que gastar dinheiro, não é? Mas, Uhum. ou então que tivesse uma oferta que efetivamente não obriga a gastar dinheiro. Mas quanto mais não fosse, somente uns parabéns, já era diferenciador. Ok. Porque Então, mencionou todos esses meios, não mencionou o direct mail. Porquê? Porque hoje em dia ninguém faz, e é um meio extremamente diferenciador e que faz a diferença, ok. inclusivamente em camadas jovens, ao contrário do que se possa achar. Porquê? Porque para eles então é mesmo diferenciador, porque eles não recebem nada pelo correio.
Portanto, um jovem adulto que está a começar a sua vida, mesmo vida profissional, é raro receber alguma coisa pelo correio. Menos Uhum. ainda se for de marketing, quanto muito se já começa a ter uma conta ou outra para receber, uma coisa ou outra oficial de algum órgão do Estado que tem que receber informação, que tem que ser Uhum. por carta, mas de resto não está habituado. Nós somos de um tempo mais antigo em que ainda apanhámos, quer dizer, eu apanhei muito, que já sou muito velho, mas muitas pessoas com 30 anos ainda viram algumas coisas nas casas dos pais quando eram mais novos que isso, já não tiveram contacto nenhum com nada disso, portanto, nesses casos é super, super diferenciador. Uhum. Mas é o quê? É fazermos a mesma coisa, mas utilizando um meio diferente, o que faz com que seja uma surpresa agradável. Porquê? Porque todo o resto uma bola, não é? Em que nós não conseguimos diferenciar uns dos outros porque é mais um e-mail, ou é mais um SMS, ou mais uma mensagem. Ok, ok. Então, se calhar aproveitando isso, se calhar vou então melhorar a minha pergunta. E então, pensando assim, como é que as empresas podem então usar o marketing relacional para fidelizar os clientes e ao mesmo tempo aumentarem o lifetime value, ou seja, aumentar o valor do tempo de vida do cliente? Sim, então pronto, há aqui várias coisas que se podem fazer. Vamos aí. Primeiro, uma delas é base de dados. Temos que começar por algum lado, uma base de dados é Uhum. fundamental, senão nós não temos nada. E eu vejo que muitas vezes não se dá a devida atenção ao que é uma base de dados. E Ok. quando eu estou a dizer isso, que significa a estrutura da base de dados em si. Nós temos que pensar, ok, quais é que são as informações que eu gostaria de ter sobre os meus leads e depois clientes que me ajudem nesta relação que eu quero criar com as pessoas. E em relação aos Uhum. leads também é muito importante. Porquê? Porque se eu estou a recolher informação das pessoas e tenho pouca em que me basear depois para poder oferecer produtos que sejam específicos e tenho que estar a fazer coisas que são genéricas, obviamente vou ter muito menos resultados. Portanto, que me leva a outro ponto, a parte da angariação, que é importantíssima. E quando nós Uhum. temos a estrutura da base de dados, mas já lá vou, mas quando temos a estrutura da base de dados, é pensar exatamente quais é que são os campos, as informações que são vitais eu ter sobre a pessoa para poder ter e Ok. fazer bom marketing relacional. E vamos pensar em tudo. Depois de pensarmos em tudo e mais alguma coisa, vamos editar, porque a lei hoje em dia é muito clara neste sentido, nós não devemos ter informações para lá daquela necessidade e para lá também do consentimento que as pessoas deram de acordo com as finalidades que aceitaram. Portanto, isso é importante. Mas temos que Uhum. saber o que é que nos permite gerir melhor esta relação com os pré-clientes, não é? Com os leads e depois com os clientes. Ok. E isso, pensar nessa estrutura, porque essa estrutura tem que estar feita. Porquê? Porque depois, quando nós vamos falar, e é uma coisa que eu vou já adiantar, quando estamos a falar de um CRM ou que é um Customer Relationship Management, não é? Um software para gerir tudo isto dos clientes, a ação com os clientes, ou um Exatamente. CDP, que é uma Customer Data Platform, que também vem informação de toda a atividade digital e não só, mas que estamos a fazer com aquelas pessoas. Se nós não temos essa estrutura bem pensada e só nos vamos lembrando depois, torna-se muito difícil depois acrescentar novos campos. Ou então esses campos, sendo que estamos a falar de bases relacionais sempre, ou seja, várias tabelas que se vão relacionar umas com as outras, quer dizer que ao criarmos um novo campo, esse campo não vai ter relação com as outras coisas, quer dizer que perdemos ali alguma ligação neural, não é? Dessas ligações todas que se fazem numa base de dados destas. Por isso é muito importante nós pensarmos essa estrutura de antemão. Atenção, quando estamos Uhum. a falar nesta estrutura, estamos a falar nas informações que nós achamos que são importantes para nós para gerirmos estas relações. Não quer dizer que em todos os contactos, ou possíveis que venha a acontecer, estejamos a recolher todas essas informações. Nós podemos ter uma base de dados com 20, 30, 50, 100 campos e somente estar a recolher o e-mail, por exemplo. Ok. Quer dizer que desses 100 campos ficam 99 por preencher, só estou a pedir o e-mail, por exemplo, na newsletter, que é perfeitamente normal. Estou a oferecer muito pouco, Exatamente. estou a oferecer somente uma newsletter, há milhões de outras coisas newsletters semelhantes, não é? As pessoas só sabem Uhum. depois de assinar é que começam a receber e percebem se realmente é válido ou não, por isso vamos para um lado em que é pedir o menos possível. Por isso é que Ok. normalmente com newsletters pedimos só o e-mail, tem que ser, porque senão não conseguimos enviar a newsletter. Newsletter aqui estou a falar digital, obviamente, não é por e-mail. Certo.
porque até há uns anos atrás, quando falávamos em newsletter, era física, era pelo correio. Que atenção, é diferenciadora e tem o seu lugar também, e hoje em dia eu voltaria a pensar, mesmo com os custos que têm associados, voltaria a pensar nisso para algumas situações. Mas o e-mail é essencial. Depois, quanto muito juntamos o nome, mais outra coisa qualquer, mas não muito mais, porque senão a pessoa pensa, espera lá, porque é que eles me estão a perguntar tudo isto só para assinar uma newsletter? Não. Pronto, e nós sabemos que cada campo de formulário que nós acrescentamos, vamos ter pessoas a desistir de preencher esse mesmo formulário. Exatamente. Mas nós temos outras e devemos pensar para cada uma destas situações isoladamente. Ok, a newsletter é isto, mas agora vamos ver o outro lado, em que nós temos um lead magnet, em que é uma peça de conteúdo qualquer, que é gated, portanto está para lá de um formulário, a pessoa só consegue receber, ter acesso àquele lead magnet, àquele conteúdo, se preencher o formulário. E imaginem que é um report super importante, um estudo que nós fizemos, ou uma compilação de estudos, o que quiserem, muito importante para aquela indústria. E que só se consegue ter acesso através de nós, mais ninguém tem aquilo. Podemos pedir muito mais informações. Porquê? Porque a moeda de troca, a percepção sobre o que nós estamos a oferecer é muito alta. E então podemos não só pedir um volume superior de informação, como conseguimos também pedir informação mais sensível. Porque isto é outra coisa que é importante aqui. E também Nós já nos estamos estamos a falar a só falar. em número de campos diferentes. A sensibilidade dos campos também. Porque se nós pedimos nome, idade e e-mail, é diferente pedir nome, NIF e e-mail. E são 3 campos à mesma em ambos os casos. Por isso, nós temos que ter isso na noção. Então, toda essa parte de recolha de informação é absolutamente essencial. Até porque quando nós estamos a fazer recolha, por exemplo, para leads, em cliente depois temos mais pontos de contacto, provavelmente temos mais informação para acrescentar, porque já temos histórico de compra e tudo mais, mas nos leads torna-se muito importante de vez em quando conseguir pedir a informação certa, porque o nosso objetivo a seguir é tentar vender esse lead e transformá-lo em cliente. E para isso nós temos que saber, dentro de tudo o que nós temos para oferecer, o que é o melhor fit para essa pessoa. Por isso é exatamente a lógica que nós vamos aplicar em relação ao que é que vou perguntar neste formulário. Porque eu vou tentar perguntar coisas, tendo em linha de conta o volume dos campos, do número de campos e a sensibilidade desses mesmos campos, mas vou tentar perguntar alguma coisa que me permita fazer duas coisas, preferência as duas ao mesmo tempo, que é encurtar o ciclo de venda e aumentar a conversão. Pronto, esse é o nosso objetivo. Mas para isso eu tenho que saber algumas informações sobre eles, porque imaginem, por exemplo, que é business to business. Nós temos uma plataforma de CRM. Essa plataforma de CRM não só temos planos diferentes, como é muito modular e temos valores diferentes de acordo com a dimensão do cliente e tudo mais, sendo que é a mesma plataforma. Se eu tenho que apresentar, olha, é isto, e está lá tudo, e a pessoa é que tem que estar a desbravar, mas se eu tenho algumas informações sobre essa empresa, porque tinha o tal report e perguntei exatamente aquilo que me permite cruzar com a minha plataforma e saber qual é que é a melhor opção para aquela pessoa, não é? Dentro dessas informações. Correto. É isso que eu vou tentar fazer, porque é para lhe mostrar, não é que o resto não possa ser válido. Mas pelo menos eu consigo, dentro do que eu sei sobre aquela pessoa e organização, que entre tudo o que eu tenho para oferecer, aquele é o melhor fit para eles. Isso vai aumentar a probabilidade de eu conseguir vender, porque isso é relevância também ao fim e ao cabo. Portanto, toda essa parte é extremamente importante da angariação, porque nós temos uma base de dados, queremos, a máquina tem que funcionar, é com dados, é com pessoas. Depois, nunca esquecer, tudo o que nós podemos fazer de comunicação com segmentação e personalização é vital, obviamente, e aqui nós estamos a falar no pré, no durante e no pré em transformar a pessoa em cliente e depois daí para a frente em fidelizar, que vai levar exatamente ao lifetime value que tinha na sua pergunta. O lifetime value é importante e isso tem a ver com nós conseguimos aumentar o ticket médio de venda, ou vender mais vezes, ou aumentar o que é que nós vendemos, fazer upgrades, enfim, todas essas coisas, mas para isso temos que criar uma relação com aquele cliente. Não é? Exatamente. E levar aquele cliente ao colo, não é? Como se continuando a criar valor para ele de alguma forma, para além dos nossos produtos e serviços, mas continuar a criar valor para ele para que no momento em que seja necessário, ele continue a comprar a nós. Por exemplo, há uns anos dei formação a uma pessoa que trabalhava numa marca de eletrodomésticos, de grandes eletrodomésticos, e eles estavam, por exemplo, a fazer a Customer Journey de pós-venda
e Certo. estava a ser pensada há 8 anos. Poxa, Porquê? É o tempo de vida de um frigorífico, uma máquina de lavar e tudo mais. Portanto, eles queriam garantir que a pessoa não era entre uma compra e outra, ficava no vazio. Não, em que havia ali pontos de contacto em que conseguiam acrescentar valor, que não valia a uhum, pena estar a tentar vender, a não ser que a pessoa tivesse uma nova casa, não ia precisar de outro frigorífico, não é? À partida. exato, E se aquele se avariasse depois da garantia, não era a eles que iam comprar de certeza absoluta, a não ser que tivesse sido um acidente, mas não era a eles, portanto, isso não seria uma questão. Mas o que é que nós podemos fazer aqui para manter esta pessoa in the loop durante o tempo de vida daquele produto, para que ela, quando quiser comprar outro, venha definitivamente a nós comprar na nossa marca. Portanto, todas essas partes são muito importantes. Content marketing, aqui neste exemplo que eu estou a dar, é vital, mas é também no pré, no durante e no pós. Content marketing é tudo, não é? Se fizer sentido, ter um programa de fidelização. Atenção que nós podemos fazer fidelização e estas coisas que eu estou a dizer sem ter um programa de fidelização. Agora, se nós temos um programa de fidelização, força, quer dizer que nós vamos poder estar a ajudar as pessoas, a acumular pontos, a ganhar vantagens, a ter outros benefícios e tudo mais, à medida que vão fazendo compras connosco. Isso também ajuda, obviamente, o lifetime value médio destes clientes. E pronto, eu diria que assim, em termos de estratégias e de pensamento geral, isto seria algo bastante importante de nós pensarmos. perfeito. O André disse uma coisa que foi criar valor para o cliente, que me leva aqui a uma pergunta do Miguel Lopes, que é: acha que os e-mails massivos ainda continuam a funcionar minimamente? Sim, continuam. O que eu acho é que devem ser menos massivos e mais personalizados, segmentados, personalizados e relevantes. Acho que isso é que deveria ser. Mas sim, não há dúvida nenhuma, o ROI em email marketing continua a ser extremamente elevado, continua mesmo a Uhum, ser extremamente elevado, continua a dar ótimos e bons resultados. É uma forma de contacto muito clara que nós temos e direta que temos com o cliente, e se nós realmente nos preocuparmos com a parte da segmentação, da personalização, isso vai aumentar a relevância, e a relevância, o que é que faz? Leva a melhores resultados. Email marketing continua a funcionar. Temos é que ser muito mais criteriosos em relação ao que é que nós estamos a fazer e resistir à tentação, mais do que tudo, de enviar tudo para todos, que é assim uma das minhas máximas. Porque acaba por acontecer, porque email marketing, sendo que é um meio relativamente barato, quer dizer, meter mais uns, meter mais outros, ainda para mais devido ao modelo de negócio das próprias plataformas, quer dizer, já está pago pelo volume da base de dados. Não me interessa necessariamente quanto é que nós vamos enviar de e-mails ou não. Na maior parte das plataformas, nem todas têm este modelo de negócio. exato. Portanto, acaba por ser, manda-se para quem? Para quem? Para todos. Só que estamos a perder uma ótima oportunidade de estar calados. Porque ser irrelevante em e-mail marketing paga-se muito caro. Muito, muito Uhum, caro. As pessoas depois de uhum, deixarem de abrir, é extremamente difícil fazer com que voltem a abrir, quando o único meio que nós temos para fazê-lo é exatamente o meio que elas deixaram de abrir. Por isso exatamente. é complicado. Eh, Mais do que tudo, tentar ser relevantes e não ser o tal massificado, por muito que possa ser, mas ser o menos possível. E isso começa por escolhermos a base de dados, é segmentar quem é que são as pessoas que efetivamente deveriam receber esta informação, porque para elas poderá ser relevante. Todos os outros que nós sabemos que é irrelevante, não mandar. Mesmo quando nós sabemos que, vai ver, o argumento é, não, no meio desses todos, algum há de comprar. Pois é, mas não, essas compras a mais que eventualmente poderíamos ter, vão nos custar caro face a todos aqueles que vão desligar porque nós não estamos a ser relevantes para eles. E isto é uma Correto. péssima prática que o facto de estarmos a trabalhar com um meio que tem este modelo de negócio e que é relativamente barato, Uhum, tem. Porque antes, quando estávamos a falar de direct mail, e isso tudo envolvia custos de produção mais portos postais, quer dizer, essa questão nem se colocava. pois, Obviamente, nós íamos tentar escolher a base de dados o melhor possível. Cada um que nós enviávamos, para o qual nós já tivéssemos consciência que ia ser irrelevante, não fazia sentido, porque o custo ia aumentar o custo total, ia baixar os resultados e baixar o ROI, não é? pronto. O que aí está Obrigado, Miguel.
o que aí está a acontecer, e que para mim faz todo sentido, é que muitas vezes a restrição orçamental acaba por trazer mais lógica ao processo, não é? Porque as Sim, pessoas pensam, é só mandar um e-mail, não custa nada. tem que ser mais Custa. rigoroso, não é? No pensamento e Exatamente, tudo mais. exatamente. E a seguir, o Miguel vem com outra pergunta que, como está encaminhada, metemos aqui tudo. E os links da experiência? Um teste, uma oferta, ainda têm sucesso? A maior parte das pessoas tem receio de ser vírus. Sim, tem sucesso, claro que se pode utilizar, é uma estratégia como outra qualquer e continua a ser francamente utilizada. Se tem medo de que seja vírus, é possível, mas também tudo isto passa da confiança e de nós garantirmos que nós somos entidades de bem ou pessoas de bem, não é? Talvez não entrar logo com essa oferta, perceberem que efetivamente somos nós, darmos garantias que somos nós, utilizarmos um bom nome para o envio do e-mail, para o nome do remetente, não é? Do sender, termos um e-mail que realmente utiliza um domínio que é nosso, que seja óbvio para Uhum, as pessoas que é o nosso domínio, que seria muito mais difícil já de mascarar, não impossível, mas muito mais difícil de mascarar, e criar alguma relação com as pessoas. E para isto há certas coisas que são importantes. Brand awareness é extremamente importante, porque quanto maior for o reconhecimento sobre a nossa marca, mais fácil é quando alguém recebe um e-mail nosso vir a estar mais confortável, não é? Se depois não se lembra quem nós somos, não esquecendo que estamos a falar aqui de email marketing, portanto comunicações eletrónicas, o que quer dizer que nós temos que ter consentimento prévio. Portanto, só podemos estar a exato. contactar alguém por e-mail se já temos consentimento, senão não podemos contactar essas pessoas. Portanto, à partida, quando eles recebem, já sabem quem nós somos, porquê? Porque foram eles próprios a dar-nos esses dados e a dar-nos o consentimento, portanto não seremos desconhecidos. Mas quanto mais o que eu disse antes acontecer, mais fácil é, não é? E quanto mais brand awareness há sobre a nossa marca, mais fácil é também as pessoas registarem-se, darem-nos consentimento, todas essas coisas, e depois fazerem o resto das ações. Mas sim, se nós fizermos um teste, uma oferta, ou o que seja, e se o fizermos de uma forma legítima, e Uhum. podemos ajudar com testemunhos, alguma coisa que sejam reais, com pessoas a dar a cara, com vídeo e tudo mais. Claro que se pode falsear tudo isto, mas quanto maior brand awareness existir em relação a nós, mais fácil é a pessoa, sim, realmente eu sei quem eles são, porque eu ouço deles, ouço falar deles, sei Uhum. quem são, vejo campanhas deles, vejo isto, vejo aquilo, não há aquela desconfiança, não faço ideia quem eles são, não vou fazer este tipo de ação com esta marca da qual nunca ouvi falar. Aqui, mais uma vez, vem outra questão que tem a ver com a segmentação, não é? Se eu escolher um segmento que, por exemplo, já me sigam, já me tenham comprado, aqui a Sim. Não, sensibilidade aí sim, claro, se já será. compraram é muito mais fácil, não é? Ok, houve aqui outra mensagem Obrigado, que Miguel. ficou pelo caminho, que é da Cristina Almeida, em termos de diferenciação, como não veio para aqui, publico eu e escrevo aqui. Viracela, diferenciador, poderá também ser felicitar em outros dias, como ao dia do enfermeiro. Ótimo, ainda bem que disse isso, porque me esqueci Cristina, não é? Porque me esqueci Cristina de Almeida. de obrigado, Cristina, porque me esqueci há pouco, depois, no meio de tudo o que falei, de dizer isso, porque era no sentido da questão do aniversário. Há muitas coisas que nós podemos celebrar com as pessoas. Um simples obrigado por ser cliente, podemos escolher uma data em que a pessoa se tornou nosso cliente e celebrar Uhum, isso com aquela pessoa, que aí mais ninguém está a celebrar, não é? Ao contrário do dia de aniversário. Podemos felicitar no dia relativo à profissão ou à área de trabalho daquela pessoa ou daquela empresa, podemos fazer todo esse tipo de coisas, sim, sem dúvida nenhuma, super diferenciador e lembrar-nos, imaginem que nós temos um tipo de negócio e que esse tipo de negócio serve várias empresas de diversos setores e indústrias. Hoje em dia há dia para tudo e mais alguma coisa, não é muito difícil nós mapearmos o que é que são esses dias, temos isso já, deveríamos pelo menos ter por área por indústria e setor, os exato. nossos clientes identificados e depois somente fazer uma segmentação desse género. Ok, no caso de serem enfermeiros, agarrar todos os enfermeiros e fazer uma campanha a dar os Uhum, parabéns pelo dia do enfermeiro, independentemente da nossa atividade poder não ter necessariamente só a ver com essa área, claro, com esse setor, não é? Mas que exatamente. também temos enfermeiros, não é? Uhum. Sim, Por acaso é ótima, uma, ótima estratégia.
É uma coisa que não havia no meu tempo, não é? No meu tempo era o dia da natureza, o dia Da da árvore, criança, da o árvore, dia da árvore e o sim, dia de Natal. o dia da Pronto. criança, o dia do pai, o dia da mãe. Também. Sim, depois havia o dia dos namorados também, mas eu também Não, não aí já foi havia. mais tarde, o dia dos Sim, mas namorados. existia, nós tínhamos o de São Era, Valentim, nós tínhamos. Não exatamente. tínhamos era, com esta pompa e circunstância de hoje em dia, talvez não, e não se fizesse tantas coisas, mas existia. Claro, Havia o claro. dia da espiga, quer dizer, hoje em dia há dias para tudo e mais alguma coisa. Aliás, se nós formos ver os dias, cada um dos dias tem milhões de coisas, porque já não havia dias para poder distribuir tudo. Portanto, já estão dias acumulados. É verdade. André, há um bocado falou numa coisa que eu reconheço, desconhecia. Então, CRM tenho, utilizo há muitos, muitos anos, mas falou de uma ferramenta que é o Customer Data Platform, sim. CDP. Então, como é que a tecnologia, como o CRM, como o CDP, como as plataformas de automação de marketing, podem auxiliar nesta questão do marketing relacional? Auxiliam e muito. Mas Hum, atenção, isto são só ferramentas. Só ok, contam o que nós fazemos com elas. Porque exatamente. sinceramente, uma boa base de dados em Excel, que seja bem utilizada, é muito melhor do que alguém que tenha o melhor CRM mais caro do mundo e que não tire partido dele. Não se Correto. tenha dúvida nenhuma disso. Isto é o mais importante. O que interessa é o que nós fazemos com as ferramentas. Não é o que as ferramentas, se tiver, é género raquetes de ténis, não é? Eu Uhum. posso ter a melhor raquete de ténis do mundo, inventada só para mim. Vou jogar com o Nadal, eu garanto que ele pode estar a jogar com uma raquete de praia e que eu vou perder, não é? Uhum. Não interessa nada o Hum, instrumento que nós temos para jogar ténis. O que é interessa é o verdade. talento que nós temos por trás, a capacidade que temos para utilizar a tal ferramenta para jogar ténis. E aqui passa-se exatamente a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Uhum, Mas claro que nós temos todas estas ferramentas e que devemos tirar o máximo partido delas. Qual é que é assim uhum. uma distinção rápida e fácil entre CRM e CDP? O CRM é mesmo baseado na base de dados de clientes, tudo. Não é que a outra também não tenha, tem, mas o que vai receber é inputs de tudo e mais alguma coisa que está a acontecer. Nós podemos Ok, perfeitamente estar a trabalhar de tudo o que há de atividade digital. Não é que não possamos ter CRMs que também recebem muitos desses inputs, mas normalmente é mais baseados em campanhas. E isto é em toda a atividade digital e ok. tentarem realmente associar essa atividade digital a certas pessoas e permite-nos não só ter a visão global de tudo o que está a acontecer, com uma visão particular em relação a cada um dos meios, como depois saber em relação às pessoas. E são Uhum, ferramentas que podem ser utilizadas perfeitamente em conjunto. Eu diria que nestes casos, somente para entidades que realmente já têm uma atividade digital bastante, bastante ok. grande. Se não, um CRM mais do que chega para nós fazermos tudo e mais alguma coisa. O Jorge Depois, Cunha dentro do veio aqui CRM, também ajudar na distinção. Um sim, CDP incorpora o exatamente, CRM e o Analytics, Data da Web e App. Ok. é verdade, Obrigado, mas Jorge. sim, e obrigado, Jorge. É um querido, querido amigo. Mas muitas vezes a parte do CRM não é propriamente utilizada da forma como CRM, Uhum, e alguns têm, não chamaria CRMs puros. O ok. CRM o que tem é a parte toda de gestão do cliente, que é Já extremamente percebi. importante. Que muitas vezes depois falha por aí, porque tem-se os inputs de tudo e mais alguma coisa, mas não se tem necessariamente aquela parte do cliente, ou a chamar cliente, pode não ser cliente, da pessoa tão Uhum, desenvolvida em termos de informação, de ações sim, mas não de informação. já E isto é percebi. o lado que o CRM pode trazer. Mas nós podemos estar a usar CDPs que estamos só a usar sem CRM ou CRMs e estamos a usar plataformas separadas e depois elas Uhum, serem integradas para poderem trabalhar em conjunto. E claro, tanto uma como outra têm ferramentas ou então têm informação que permite depois fazer muita marketing automation de acordo com os triggers, com as ações e os triggers que nós temos desenvolvidos dentro delas. ok, ok. Obrigado, Jorge. E obrigado também a Jorge Cunha, que mandou aqui mais uma informação adicional, que é, e não só ativa qual canal que o cliente quer ser contactado ou é mais aceito. Ok. O que ajuda bastante em Obrigado, termos de Jorge. marketing relacional. Obrigado, Jorge. Então, temos aqui uma pergunta do Fernando Alegre. Epá,
São Paulo está a pensar muito em nós, ou André. Eu acho curioso estas distâncias geográficas que depois coincidem aqui todos na net, não é? Em relação à última pergunta, então para se ter êxito numa boa peça de marketing relacional, devemos ter como mínimo uma base de dados que contemple dados de contacto, demográficos, de interação, de comportamento e psicográficos. Pergunta o Fernando. Então, ótima pergunta, Fernando, e obrigado mais uma vez pela interação. Eu diria que é bom, mas não é obrigatório, porque nós com muito pouca informação, mesmo com muito pouca informação, conseguimos fazer muita coisa. Por exemplo, somente com o nome da pessoa, temos de ter alguma forma de contacto, obviamente, mediante o meio que nós queremos usar, seja telefone para telemarketing ou para text message, para SMS ou MMS, ou então ter e-mail para fazer e-mail, ou então a morada para fazer direct mail, não é? Temos de ter alguma forma de contacto. Mas depois, mesmo com poucas informações sobre as pessoas, muitas vezes dá para fazer muito mais do que aquilo que nós achamos. Por exemplo, sabendo o género da pessoa, sabendo o nome, nós sabemos o género da pessoa e vamos não complicar com teorias de género e tudo mais, mas enfim, vamos pensar Certo. homens e mulheres direto. Sabemos isso, sabendo o nome em português, nós sabemos se é homem, se é mulher, e a partir daí, sem pensar em tudo o resto, não me estou a meter nesses terrenos perigosos. Portanto, isso, se para nós é importante a diferenciação, e se temos ou produtos ou forma de tratar diferente, quanto mais não sejam os artigos, não é? A ou o, já isso, quando nos referirmos à pessoa, já pode ser importante, mas mesmo outras coisas, porque se nós quisermos e achamos que temos um layout para homens e temos um layout para mulheres, porque sim, porque achamos que fica mais agradável para um género e para o outro, pode ser, logo por aí é possível, e para isso basta-nos o nome. Mas, por exemplo, se a pessoa veio e nós devemos listar tudo isso no momento da recolha. Se a pessoa, por exemplo, quando nós fizemos a recolha dos dados, estava num local em particular a consumir um conteúdo em particular, nós sabemos que pelo menos aquele tema interessa àquela pessoa. Ou se ela veio de um lead magnet, em que eu posso, para falarmos em marketing digital, se eu tenho um lead magnet sobre landing pages, boas práticas para criar landing page de sucesso, eu sei que a pessoa está interessada em landing page. Poderá também estar interessada em email marketing, poderá estar interessada em SEO, poderá estar interessada em paid media, tudo válido, mas eu tenho a certeza que em landing pages ela está interessada, porque senão não tinha feito a angariação desses dados a partir daquela página da landing page. E se acontecer com outros lead magnets, é exatamente a mesma coisa. Portanto, já temos aqui 2 pontos que são importantes e interessantes para nós. Se nós soubermos a idade, não é? A idade dá para cruzar com o nosso tipo de produtos, dá para cruzar, mesmo que seja business to business, dá para cruzar e seja alguma coisa relacionada com software, dá para perceber que se é uma pessoa mais nova, provavelmente talvez não tenha ainda um grau de decisão muito grande da empresa. Portanto, vamos trabalhar dessa forma e não estar a falar com o decisor final. Portanto, há aqui muitas coisas que nós podemos depois, mesmo que algumas não tenhamos certeza absoluta, desde que não sejam questões criteriosas importantes que, se estiver errado, é horrível, não é? Não nos vamos atravessar com esse tipo de questões, mas certas coisas nós podemos aferir. É mais provável que seja assim, e mesmo que não for, ninguém vai morrer por isso, nem vai prejudicar o nosso negócio. Portanto, há muitas coisas que nós podemos saber. Claro que depois, se nós sabemos a localidade da pessoa, pode ser importante, a dimensão da empresa, o que é que ela lhe interessa, preferências que ela tem e tudo mais, sim, mas nós também podemos ter ações intermédias que não sejam diretamente logo para quando fazemos a angariação, que não seja diretamente logo para a compra, para a venda, aliás, para tentar descobrir o que é que interessa à pessoa. Uma delas é mandar um e-mail de agradecimento e mandar alguns conteúdos nesse e-mail de agradecimento. Olha, gostaria de explorar isto, aquilo e aquilo outro. E ser esses conteúdos ser exatamente para tentar aferir o que é que interessa àquela pessoa dentro do que nós temos para oferecer. É um truque simples, porque se eu tenho 5 conteúdos que eu ofereço com formatos diferentes ou não, mas com temas diferentes que estão alinhados com a minha oferta de serviços e produtos, e a pessoa clica em 2 e não clica nos outros 3, à partida tem interesse naquelas temáticas. Já isto me vai dar mais uma layer de informação que não foi no momento da recolha, já é posterior. Muito bem. André, isto o tempo está a voar. Eu falo muito.
Nada disso, nada disso. Hoje, efetivamente, juntou-se aqui muita vontade, muita fome de aprender de quem nos está a ouvir. E eu acho que Ainda bem. é verdade. E eu até vou pôr aqui uma coisa que a Cristina de Almeida disse, que eu depois de ler este conteúdo da Cristina, eu fui assim, pronto. E esta é a prova de que está mesmo a correr bem. Porque a Cristina escreveu: parabéns, André, pelo bem de realidade. As ferramentas são só isso mesmo. E quando nós temos alguém que nos dá os parabéns pelo bem de realidade, é porque está a correr mesmo muito bem. Portanto, ao André. Obrigado, Cristina e Então, Eduardo. nada disso. Ora bom, vamos à próxima questão, que é uma questão sempre importante, que é, ok, esse das campanhas parece-me bem, mas André, como é que as empresas podem medir o ROI, o retorno sobre o investimento, destas estratégias de marketing digital relacional? Isto como é que pode ser medido? Graças a Deus, de uma maneira relativamente fácil. Porquê? Porque todos estes meios que eu estive a mencionar são Uhum, mensuráveis. Portanto, ok. nós conseguimos saber exatamente o que é que estamos a ter em termos de resultados. Depois é só Uhum, uma questão, enfim, como se calcula o ROI, é cruzar isso com os nossos, enfim, em marketing gostamos de chamar investimentos, mas obviamente com os custos para fazer toda aquela parte de campanha. A questão principal aqui que eu gostaria de ressalvar para se ter cuidado é que eu vejo que muitas vezes uhum, o ROI não é um ROI real. Porquê? Porque considera-se os resultados, obviamente, mas depois, quando se cruza com os custos não estão todos lá. E nós temos, pelo menos, de ter todos os custos de marketing lá realizados. Todos. Portanto, levar em linha de conta não só o que estamos a pagar para utilizar uma plataforma, mas mesmo o trabalho que os nossos colaboradores estão a fazer, se nós temos salários a pagar, se contratamos uma agência e ela nos cobra X para fazer aquela campanha e não tivemos que gastar mais nada, é aquele X, pronto, e é isso que nós claro. vamos cruzar contra os resultados. Mas se nós temos atividades nossas, que mesmo assim já não seria verdade, porque do nosso lado alguém está a gerir a relação com a agência e essas horas contam para aquilo Uhum, que está alocado para aquela campanha. Portanto, já aí não seria completamente verdadeiro. Mas enfim, seria menos mau. Mas agora, se nós temos tarefas que estão a ser feitas internamente, não é? Se temos designers, se temos copies, se temos programadores, se tudo mais de atividades que possam existir para uma campanha, isso tem que ser levado em linha de consideração. Ou seja, nós temos que estar a listar as horas que cada um desenvolve nas tarefas para que esta campanha possa acontecer. E claro, isso deve estar relacionado com o salário deles, não é? como Se é óbvio. pagamos não sei quantas horas, com o salário total de custo que aquele colaborador tem para nós. E vamos juntar a isso as plataformas, tudo o resto que esteja a acontecer que nós temos que pagar para que aquela campanha possa existir e outros Uhum, gastos totais, gerais que possam existir para fazer as contas. E isto eu estou a falar o ROI, que eu gosto de diferenciar aqui, o ROI de marketing. Porquê? Porque só ok, estou a levar em linha de conta o marketing. O exatamente. marketing. Porquê? Porque se nós fôssemos fazer o ROI a sério, o marketing Uhum, tem um custo para existir dentro de uma empresa. E nós devíamos ter, e à hora, nós dá para calcular, dá trabalho fazer isto, mas depois nós ficamos a saber que à hora o marketing só por existir custa não sei quanto à empresa. E isso devia ser imputado também. Porquê? Porque o marketing vai ter peso na contabilidade, nas horas que a contabilidade vai ter que trabalhar para o marketing, vai ocupar espaço, uhum, uma renda que nós temos que pagar, ou que custa do edifício, vai ter outras atividades que têm que suportar também a existência do marketing, recursos humanos, isso tudo, vai consumir eletricidade, vai consumir água, vai consumir outros bens, para nós fazermos o ROI verdadeiro, eu acho que devíamos considerar tudo isto. Porque senão, muito facilmente, chegamos a valores de ROI fantásticos e, uau, estamos a ter imenso sucesso e depois não percebemos porque é que no fim todos esses sucessos não dão a rentabilidade final que nós achávamos que iríamos ter. É fácil porque uhum, estamos a uhum. gastar noutros sítios que não estamos a considerar para estes cálculos de ROI fantásticos que depois conseguimos fazer. Exatamente. Por isso, O quando André, alguém publica um valor de ROI, deveria, tal como aquelas, sei lá, os inquéritos e tudo mais, publicar depois o que é que
qual foi o método utilizado, também devia colocar qual é que foi a métrica utilizada, como é que se calculou o ROI e o que é que está a ser contado nesse ROI. Claro que sim, claro que sim. E coisa que nunca vi até hoje, nunca vi até hoje. Fala-se em ROI e depois toda a gente confia que está tudo a ser imputado no lado dos custos e a maior parte das vezes, não estou a dizer por tentarmos manipular as contas, é porque mesmo Certo. não se levou em consideração muitas coisas que têm um peso Uhum. importante. Ora bom, estamos com 3 minutos para 1 hora. Eu acho que hoje não vamos cumprir os 60 minutos de uma forma rigorosa, desconfio. Enquanto esta malta vai preparando assim as últimas perguntas, o que é que eu gostaria de convidar toda a gente? Ora bom, em primeiro lugar eu quero convidar toda a gente a visitar o site do André. André Não está aberto, novaesdepala.com. está em coisa, é verdade, que eu tinha-me esquecido, que Ok. estou a fazer umas Está, alterações, portanto está está a fazer umas em, alterações para ficar ainda em melhor do que temporário, estava sim, antes. Mas, para quem quer conhecer os conteúdos e diz assim, então eu não tenho o site, onde é que posso conhecer os conteúdos? Não há problema. É ir ao LinkedIn, ok? O LinkedIn, se procurarem por André Novaes Paula neste link, vai-vos aparecer. Eu até, eu no sou fácil de fim, encontrar porque não há ninguém com o meu nome, sou o único no mundo, portanto é fácil. no mundo, ok, Que eu tenha visto até hoje, não, portanto sou o ok, único no ó mundo André, André Novaes de Paula. eu no outro dia recebi um convite de um Eduardo Mouta. Epá, A pronto. sério? Que engraçado. É verdade. Um engenheiro civil na Galiza. Eu acho que ele só me pediu conexão por ter o Por mesmo causa nome do do que nome. eu. Provavelmente. No Instagram também podem procurar André Novaes de Paula. Portanto, procurem conteúdos diários muito, muito bons. Conteúdos Obrigado. diários e muito, muito bons. Ok? Agora, André, nós desde que conversamos, desde que eu sempre expliquei que este podcast está direcionado para aquilo que são os profissionais de vendas, para aquilo que são os vendedores. Então, eu chama-se parar para vender porque eu acho que às vezes é importante nós pararmos para definirmos aqui estratégias e conseguirmos vender mais dessa forma, não é? Claro. Então, sendo assim, e partindo deste princípio, que dicas é que daria para os profissionais de vendas, para pequenas empresas que querem começar a investir no marketing relacional e no marketing digital? Pronto, ótima pergunta. Primeiro, marketing e vendas, a guerra de sempre. O marketing trabalha para as vendas, quer dizer, não trabalha sobre a alçada das vendas, mas todo o Uhum. trabalho, quando existe uma área comercial, que pode não existir, porque pode nada contra, mas pode não ser necessária, ser o marketing que Certo? faz as vendas, mas quando existe uma área comercial, o marketing está sempre a trabalhar para alimentar essa área comercial. Isso primeiro é importante saber. Ok. Para o marketing não ter dúvidas do que é que está a fazer e as vendas também não terem dúvidas e saberem que, independentemente do marketing também poder vender diretamente, que uma das coisas Uhum. que deve fazer é alimentar essa força de vendas. Para quê? Para que se quebrem as barreiras de uma vez por todas, porque depois os inputs das vendas são importantíssimos para o marketing. Também, das vendas e das não vendas, muitas vezes. Porque uns têm que alimentar os outros. Porque se o marketing está a fazer, a criar marketing qualified leads que vai servir às vendas e as vendas vão criar depois dessas sales qualified leads, se as vendas Uhum. não conseguem fazer isso, há um problema, não é? Quer dizer que o marketing está a qualificar provavelmente pessoas ou entidades, empresas que não são que não estão a ser bem qualificadas. Não é? E essa conversa, esse diálogo tem que existir sempre. Não é uma guerra, é um trabalho em conjunto. Só que cada um está na sua etapa. E nós temos que saber Uhum. que muito disto tem que vir exatamente das vendas, porque é quem está depois no terreno a sentir as dores todas de consegue ou não consegue converter aquelas oportunidades em vendas efetivas para a empresa. Mas depois também saber que depois de fazer aquela venda, que aquele cliente também é do marketing. Porquê? Porque é o marketing, em grande parte, mesmo que a parte comercial continue a ter, não seja só venda, a primeira venda e depois acabou, mas que faça o acompanhamento, mas saber que o marketing tem muita coisa a fazer nessa ajuda
nesse compromisso de manutenção do cliente e manutenção de negócio novo com aquele cliente, não com um new business com um novo cliente, mas novos negócios com o mesmo cliente. Isso é importante. Exatamente. E o marketing, e agora entra então a parte do marketing relacional, direto e digital. Porquê? Porque é uma ferramenta, uma disciplina que nós podemos usar exatamente para ligar estas coisas todas, em que o marketing vai fazer a angariação para ter uma boa base de dados, para poder qualificar essa base de dados, para fazer as ações necessárias para que possa servir depois esses marketing qualified leads às vendas, à parte comercial, para depois a parte comercial poder fazer o seu trabalho, dando sempre depois feedback desse trabalho, desse sucesso ou insucesso ao marketing, para eles poderem também repensar o que é que estão a fazer e poderem ir afinando, já para não dizer que esse sucesso ou insucesso também tem que estar registado na própria atividade de marketing, porque senão perde-se, não é? Fica-se ali com as águas deixam de correr, e não é isso que nós queremos. E depois, todo o trabalho seguinte, o próprio marketing deve trabalhar para poder alimentar a relação com o cliente e poder alimentar certos pontos que são a parte comercial, que tem a relação direta, vai conseguindo identificar por grupos de clientes ou cliente a cliente. Depende depois de como é que o nosso negócio está montado, sendo que ambos podem acontecer. Ok. Obrigado, André. Foi brutal essa explicação e acho que foi bastante clarividente. Nós, neste momento, eu vou partilhar alguns dos comentários que eu tenho aqui, deixe-me só atualizar. Ok. Então, o que é que eu aqui tenho? Tenho então aqui a Cristina Almeida, que diz assim: nunca tinha ouvido alguém relacionado com marketing com tanta sensibilidade para a gestão. E bate palmas. Portanto, está aqui então, claramente Cristina, muito obrigado pela simpatia. É porque eu acredito, ainda mais eu acredito em gestão de marketing, não sendo em que eu sou formado, mas acredito em gestão de marketing. E acredito que marketing é transversal, ou pelo menos devia ser transversal a toda a empresa e todas as áreas da empresa, porque o marketing é quem tem o contacto com o mercado, não é? A parte comercial também, de uma forma diferente, mas é quem tem o contacto com o mercado. Portanto, obviamente, tem que pensar na gestão da empresa e a gestão da empresa devia sempre também pensar no marketing, que é quem está com os pés no terreno e a fazer as ações. Portanto, acho que esta relação tem que ser muito simbiótica, tem que ser muito importante. Portanto, mas obrigado, fico satisfeito por saber que isso transparece nas minhas palavras. O Nuno Monteiro comentou: achei excelente a comparação com as raquetes de ténis. E inventei na hora. Obrigado, Nuno. Mas vou passar a usar. São as melhores. Vou passar a usar, mas inventei na hora mesmo. E o Fernando Silva, CEO da Viragem, disse, embora já no final, abraço e obrigado aos dois. Pronto. Muito eu obrigado. ontem troquei algumas mensagens com Fernando Silva e ele mandou-lhe um abraço. Suponho que já se conheciam por aquele que... Muito bem. André, isto parece que nós começamos há 2 minutos, mas já passou 1h05. Passou rápido. Passou. Eu quero agradecer. Foi... não vou dizer que de certeza absoluta que foi o episódio com mais participação, mas foi daqueles com muita participação, com muitas perguntas, com muita partilha entre quem está do outro lado, quer esteja em Portugal ou esteja do outro lado do Atlântico. Portanto, é daqueles episódios em que eu saio daqui mesmo, com dever cumprido, exatamente não por ter feito nada de especial, mas por ter conseguido convencer o André Novaes de Paula a vir aqui a este cantinho do Parar para Vender. Convencer parece que foi difícil, eu disse logo que sim. Mas muito obrigado, Eduardo. André. Foi um gosto estar aqui e espero que tenha sido útil para quem nos ouviu agora e que nos venha a ouvir no futuro. Muitos parabéns pelo ótimo trabalho que tem feito também neste setor das vendas e em grande parte dispõe-se conhecimento de diversas pessoas, para além do seu, obviamente, mas de diversas pessoas. Tudo o que nós possamos fazer para ajudar o mercado é benéfico,
para eles e depois reflete-se em nós e na evolução do próprio mercado. Portanto, é fantástico, muitos parabéns pelo podcast e Hum, obrigado. este espaço só existe porque eu acredito na cooperação e acredito na interdependência. E acredito que todos juntos conseguimos sempre muito mais do que isoladamente, cada um no seu cantinho. Sem dúvida, Portanto, sem dúvida. é por isso que existe este espaço, não é por mais nada. O André, muito obrigado. Não saia aí de trás da cortina que nós já conversamos. Eu só me vou Muito despedir aqui. obrigado a todos. Então, muito obrigado, epá, pela vossa presença. Vocês hoje estiveram incansáveis, participativos. Quero-vos agradecer muito, muito, muito. E preparem-se, porque o próximo convidado é um convidado de excelência. Sendo assim, olhem, votos de bons negócios e até ao próximo episódio.